Hoje é um dia marcante, é um dia histórico para mim como jornalista. Eu estou aqui diante de duas mulheres que são ativistas, cada um na sua área. A Silvia Wayampi como política e aqui a Ju Furtado, que é comunicadora social da rádio Forte FM, que foi cassada. Elas têm em comum a justiça, a verdade e o desejo que o Brasil continue livre. E nós vamos conversar agora com elas sobre isso que está acontecendo no Amapá e que é um protótipo do que pode acontecer no Brasil inteiro. E nós resolvemos fazer essa conversa para alertar todo o Brasil a respeito desse risco que é real, que é iminente e que nós já estamos sentindo aqui no Amapá. Nós tivemos 4 deputados federais trocados e aliados foram colocados lá. Nós temos vários comunicadores sendo silenciados através de processos judiciais. E nós temos agora uma rádio que está sendo calada, fechada. Eu quero falar com a Ju. A Ju tem vivido muitas emoções e eu sei que não tem sido fácil para ela, mas eu queria que ela falasse a respeito dessa experiência que ela está vivendo e o que ela está aprendendo, porque nós precisamos aprender com a experiência e o que a gente pode fazer daqui para frente para que isso não ocorra, não se multiplique, porque o que está em jogo é a liberdade do povo do Brasil. Obrigada, Adriana, por estar abrindo o espaço da comunicação. Eu acho que é muito importante a gente trazer fatos. A gente pode ter várias perspectivas para falar de um assunto. Eu gosto sempre de falar de fatos. O fato é que hoje a gente está passando por um processo de silenciamento da imprensa amapaense. Hoje é no Amapá isso. E daqui a pouco? É um absurdo num processo democrático a gente ter um pilar tão importante como a imprensa sendo silenciada. Hoje muita gente está normalizando isso. Qual é o próximo absurdo de ruptura da democracia que a gente vai ter que visualizar e dizer assim, não, mas tem que aceitar mesmo porque é assim. Então a gente da Forte FM está nessa campanha de mostrar para a sociedade. A gente não sabe se segunda-feira a gente volta, né? Mas a gente vai mostrar tudo que a gente teve acesso a partir de processo, a partir de relatórios e expor isso para a sociedade, não só a amapaense. Eu acho que a gente já está falando de algo para a sociedade brasileira, que é sobre a liberdade de expressão. A gente está falando hoje de uma rádio, mas é a liberdade das redes sociais e a liberdade de você expor a sua opinião. Isso não é sobre questão de direita ou esquerda, isso é sobre ser um cidadão no Brasil, é ter liberdade. E nós estamos aqui falando de uma decisão de um Ministério das Comunicações, que é do governo federal. Né? Então, o que nós estamos assistindo é que os ministérios eles estão sendo usados para beneficiar amigos e para calar e prejudicar inimigos. Isso é muito grave. Agora, esse ministério, ele disse que fez uma nota, né? Já fez uma nota. E o que você diz dessa nota? Porque na nota diz que não é político. Como é que a gente pode definir essa nota e qual a sua opinião a respeito da justificativa do Ministério das Comunicações? Eu respeito a nota, mas contesto alguns pontos. E isso, inclusive, a gente vai trazer de forma muito detalhada em episódios na internet, mas o que eu posso, por exemplo, dizer, se houvesse outras rádios com a mesma configuração que a nossa de natureza jurídica, por exemplo, a gente tem rádios aqui que têm a mesma especificação, são rádios educativas, mas nelas pode passar propaganda com preço. Uma nossa teve que se desfazer toda a programação, inclusive é um dos pontos para que haja esse processo de cassação da nossa autorização de outorga. Mas a minha maior dúvida é quais são os critérios que o Ministério das Comunicações tem para fazer a fiscalização de todo o seu regulamento dentro da rádio e telecomunicação. Porque hoje a Forte sofre cada linha de censura possível dentro da legislação e outras não. Então a gente está na dúvida. Como que, por exemplo, é sobre a validade, mas e as outras que também não estão dentro dessa validade? A gente gostaria que o Ministério das Comunicações viesse a público e apresentasse toda essa documentação. Fora que a coincidência, justamente a única rádio que faz a crítica aos governos. É complicado a gente acreditar que não é política. Eu quero falar agora com uma política parlamentar que teve, que sair, foi arrancada lá do Congresso Nacional. A respeito dessa situação, qual é o seu recado para a sociedade do Amapá e do Brasil que está nos ouvindo? Primeiro que a opinião pública ela não deve se silenciar, principalmente as pessoas que são ativistas da direita. Eles jamais devem silenciar quando uma rádio cassada foi uma rádio da esquerda. Porque hoje foram com eles no momento em que houve um despertar em discordar de uma determinada política ou fazer uma crítica a um determinado parlamentar ou um determinado representante do executivo. Se eles foram capazes de silenciar os seus, o que eles não fariam conosco? Então essa é a prova de que a democracia está sendo sepultada e que o Ministério das Comunicações é aquele que está cerceando a comunicação e a informação para o povo brasileiro. Hoje aconteceu no Amapá, na terra do presidente do Senado e de um líder do governo que resolveram então silenciar os seus. O que eles não farão com o resto da direita ou com os jornalistas ditos conservadores ou de direita?
eles deram um exemplo de que eles não poupam ninguém. Então, o nosso recado aqui também, a nossa indignação e o nosso clamor, onde está a OAB? Onde estão os órgãos de classe, a FENAGE, a ABRAGE? Nenhuma nota. Uma rádio foi fechada no Brasil, começando aqui pelo Amapá, e eu não vejo nenhuma manifestação dessas organizações. Eu gostaria muito de saber onde estão essas pessoas que dizem nos representar, que dizem lutar pela liberdade de expressão e pela liberdade de imprensa. Entendam que para o jornalista trabalhar, não existe. Sem liberdade, ele não tem como exercer sequer a sua profissão. Então, nós não estamos falando aqui só da liberdade que todo cidadão precisa e deve ter e tem direito. Nós estamos falando da liberdade de exercitar a nossa profissão. E como jornalista, eu me solidarizo, eu sou jornalista de direita. A Ju é uma comunicadora, psicóloga de esquerda, mas ela está aqui alertando você que aquilo que ela achava inacreditável acontecer, aconteceu. E nós estamos aqui para acordar todo o Brasil e pedir para que o Brasil se levante pela nossa liberdade, antes que seja tarde demais, se é que não já está tarde demais.